Olá, bem-vindos ao canal Remidos pelo Sangue. Este é o quinto e último vídeo da série Até Quando o Mal Vai Reinar. E antes de darmos início ao quinto e último vídeo, gostaria de pedir para você que deixe o seu like, curta a nossa página no Facebook, adicione o sininho de notificações, porque o YouTube não notifica mais, para você poder receber novos vídeos. E ajude esse canal a crescer, a alcançar outras vidas, para que outras pessoas conheçam o verdadeiro Evangelho de Cristo. Um Evangelho sem mistura, um Evangelho puro e verdadeiro. Bom, nos outros vídeos nós pudemos ter conhecimento de como o mundo foi feito, de como as coisas foram feitas, né? Os animais, as plantas, os planetas, as estrelas, o sol, a lua, o próprio ser humano, como ele foi feito. E nós pudemos ver também por que o mundo está do jeito que está agora e como o mundo era antes. Por quê? Por causa do pecado, por causa do pecado da desobediência. O ser humano desobedeceu a Deus e foi castigado por isso. Né? Nos outros vídeos eu explico, está lá o porquê, qual foi o tipo de desobediência. Então eu sugiro a você que está vendo esse vídeo agora, se você não viu os anteriores, assista os anteriores para você poder entender como nós chegamos até aqui. E nesse quinto e último vídeo, nós vamos entender até quando o mal vai reinar. Porque é muito escancarado hoje você observar que o mal ele reina no mundo. É só abrir a página da internet, abrir a página de um jornal, ligar a televisão, e estampado de primeira mão já vem algum tipo de maldade, algum tipo de perversidade. Então, nós vamos entender esse emaranhado de coisas loucas que vem acontecendo no mundo. Satanás, o diabo, ele é o inimigo de nossas almas. No início da criação, ele quis usurpar o lugar de Deus, para ser adorado como Deus. E, claro, isso não aconteceu. Então ele foi expulso dos céus, e tudo que ele quer fazer é perverter a palavra de Deus. Tudo que ele quer fazer é desmentir a palavra de Deus. Ele quer fazer as pessoas acreditarem que Deus não existe. Mas, em contrapartida, ele quer fazer também as pessoas acreditarem que ele não existe. Então, o diabo, ele é um péssimo imitador. Então, ele pega tudo o que Deus fez e ele faz ao contrário para o mal. E durante as eras, o diabo ele tem usado as pessoas para convencer outras. Ele pegou algumas pessoas para convencer outras de que Deus não existe, que a Bíblia é apenas um livro velho e empoeirado, que conta histórias que não aconteceram, histórias que não existiram. Então, uma artimanha do diabo é o quê? É cegar o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Todos aqueles que não acreditam em Deus, que não acreditam na palavra de Deus, que não acreditam que Jesus Cristo foi feito o sacrifício para perdoar os nossos pecados. Para todo aquele que não acredita que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E, consequentemente, não acredita em Deus. Então, essa é uma estratégia muito eficaz do diabo, muito eficaz. Ele cega o entendimento
dos incrédulos. Outras traduções diz que o diabo cauterizou o entendimento dos incrédulos. Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3 ao 6. E diz assim: mas, se o nosso evangelho está encoberto nos que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o pensamento dos incrédulos, para que não lhes ilumine a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos anunciamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como servos de Jesus. Porque Deus, que diz, da escuridão brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus no rosto de Cristo. Então, essa passagem de Paulo, ele escreveu essa carta para o povo que morava em Corinto, e ele disse: mas, se o nosso evangelho está encoberto, o que é estar encoberto? Porque o evangelho é loucura para as pessoas que não creem, para as pessoas que estão perecendo no pecado, para as pessoas que estão perecendo na escravidão do diabo. Então, para essas pessoas, o evangelho é loucura. Tudo que está escrito aqui é loucura. Mas para nós quem? Nós que cremos no evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Então, para aqueles que estão perecendo no pecado, para aqueles que não acreditam, não creem, o evangelho está encoberto, a verdade está encoberta, porque eles não enxergam, porque o inimigo cegou eles, cegou o entendimento dessas pessoas. Versículo 4, nos quais o Deus deste século, quem que é o Deus desse século? O diabo. Cegou o pensamento dos incrédulos, para que não lhes ilumine a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a luz do evangelho não consegue chegar nessas pessoas, porque elas não conseguem se abrir para o evangelho, para a verdade. Pois não nos anunciamos a nós mesmos. A Paulo dizendo que eles, os apóstolos, eles não estão anunciando a verdade deles, eles não estão anunciando eles, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E eles estão anunciando, e a nós mesmos, ele diz, né? E a nós mesmos como servos de Jesus. Então, os apóstolos, todos aqueles que pregam o evangelho, outros pastores sérios aí, eles estão anunciando o quê? O evangelho de Cristo, não estão anunciando a verdade deles. É isso que Paulo está dizendo. Porque Deus, que disse, da escuridão brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações. Então, Deus disse, da escuridão vai brilhar a luz. Que escuridão? Escuridão do mundo, escuridão do pecado, a escuridão da cegueira que o diabo pôs nas pessoas. E quem vai brilhar? A luz. Quem é a luz? Que luz é essa? Jesus é a luz, o evangelho é a luz do mundo. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, esse verbo é Jesus. Então ele vai brilhar no meio da escuridão. Os profetas, os pastores que pregam a verdade vão brilhar no meio da escuridão para tirar a cegueira das pessoas. A luz é quem brilhou. Deus disse, da escuridão brilhará a luz. É quem brilhou em nossos corações. Ou seja, a luz atingiu o coração dessas pessoas. Porque os apóstolos, alguns pastores que pregam a verdade,
eles também estavam... o evangelho estava encoberto para eles, mas a luz atingiu o coração deles e foi aberto os olhos para que eles enxergassem a verdade, enxergassem a luz do evangelho. Brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Somente com a luz do evangelho nós conseguimos ter iluminação para entender a glória de Deus, para entender quem é Deus. E Deus, para nós entendermos quem é Deus, é só olharmos para o rosto de Cristo e nós vemos a glória de Deus em Cristo. Então, esse é o papel do diabo, é perverter o evangelho, perverter a palavra de Deus, fazer as pessoas acreditarem que Deus não existe. E aqui nós vamos ver 4 exemplos. São 4 pessoas que foram usadas pelo diabo para fazer com que as pessoas acreditassem que Deus não existe, tirou Deus de lado. E na quinta tem um exemplo, né, do que essas pessoas pregam, do que essas pessoas espalharam por aí para que acreditem que Deus não existe. Então nós vamos para o primeiro. A primeira mentira aqui, e as pessoas que o diabo usou. O mundo e o universo são resultado de uma explosão cósmica. Isso aqui é muito ridículo, né? Porque não tem... As pessoas, tem gente que acredita, mas não tem como... Mas eu não critico, por quê? Porque a pessoa está cega no seu entendimento. Então, assim, para nós termos a certeza de que o diabo ele reina nesse mundo, nós vamos lá para 1 João 5,19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Então aqui está confirmando que o mundo está sob o poder do diabo. O mundo inteiro significa o sistema mundano, a política, as religiões. O poder econômico está nas mãos do diabo. Por que existe tanta diferença social, gente pobre, gente miserável e gente que tem muito? Porque o sistema é dominado pelo diabo, a política é dominada pelo diabo. Então, o diabo usa também outras coisas além de pessoas. Então vamos lá, o mundo e o universo são resultado de uma explosão cósmica. Essa teoria famosa chamada teoria do Big Bang, ela começou com um padre e astrônomo também, belga, chamado Georges Lemaitre. Ele começou com isso. E aí ele puxou para ele também uma pessoa que pela sua condição espiritual, é muito fácil arrastar para qualquer besteira. É um cientista russo chamado George Gamow. Ele era ateu e por isso cego no seu entendimento, não é? Como nós lemos lá em 2 Coríntios 4, cego no seu entendimento. Não conhecia nada de evangelho, não conhecia a palavra de Deus, então foi muito fácil de trazer esse cara para ajudar nessa mentira, que o mundo foi criado através de uma explosão cósmica, que deu uma explosão e tudo apareceu. Então, esses dois fundaram a teoria do Big Bang. Então, nós vamos ver lá em Gênesis 1, se tudo aconteceu numa explosão cósmica mesmo. Gênesis 1 diz assim: no princípio do quê? De tudo. Deus
criou os céus e a terra. Então aqui não está dizendo que foi criado tudo numa explosão cósmica. Isso não existe. Isso já foi criado, eles foram usados para desacreditar de Deus. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, já está lá no primeiro ou segundo vídeo dessa série, as coisas não foram mais as mesmas. O mundo era uma coisa antes do pecado e virou isso que nós vemos hoje depois do pecado. Então, durante as eras, durante os anos, durante os séculos, muitas pessoas foram usadas para desacreditar Deus, para tirar o crédito de Deus. Então, esse foi a primeira mentira e as primeiras pessoas usadas pelo diabo para tirar o crédito de que Deus fez o mundo e criou todas as coisas. Segunda, o ser humano se originou do macaco. É a famosa teoria da evolução, o criacionismo. Quem inventou foi Charles Darwin. Charles Darwin foi um naturalista inglês que nasceu nos meados de 1809. Charles Darwin, ele lançou um livro chamado A Origem das Espécies. É um livro muito famoso. Ele formulou a teoria da evolução das espécies, anteviu os mecanismos genéticos e fundou a biologia moderna. Ele é considerado o pai da teoria da evolução das espécies. Mas vamos entender uma coisa aqui. Ele cria que existia um ser superior, mas ele admitia assim não ter conhecimento desse ser, né? Mas lá no fundo ele acreditava que existia um ser superior. E o que aconteceu com Charles Darwin? Ele tinha 10 filhos. A sua filha Anne, que era a mais nova, ela morreu de uma doença muito rara. Porque Charles Darwin, se eu não me engano, ele foi casado com a prima. Então tinha aquele negócio todo de pessoas da mesma família sendo casadas, poderia nascer filho com problema e tal. Então, aí, quando a filha dele morreu, que era o xodó dele, ele já ficou meio descrente de tudo. E logo em seguida, morreu um filho dele chamado William. E aí, ele desandou de vez. Então, a obra de Charles Darwin, ela destituiu a vida humana de qualquer superioridade em relação aos animais. O que quer dizer isso? A obra dele quis dizer que o homem não era superior aos animais. Então é assim, o que nós precisamos entender é que o diabo, ele age na sutileza das coisas. Entenda uma coisa, ele nunca vai aparecer para você nessa forma aí. Embora seja uma forma caricata, ele não é assim. Se o diabo fosse aparecer para as pessoas na forma real dele, muitas pessoas morreriam do coração. Porque a maioria das pessoas não tem conhecimento do mundo sobrenatural. Não tem entendimento do que existe lá. Então, se ele aparecesse na forma real dele, muitas pessoas morreriam do coração. E se ele aparecesse desta forma real, propagando a mentira dele, ninguém ficaria sentado escutando. Porque a maioria das pessoas teriam medo. Então o que ele faz? Ele age na sutileza das coisas. E nós vamos ver aqui
como o diabo é sutil. Se você não tiver uma percepção, se você não tiver um entendimento da palavra, você não percebe. Então, essa obra de Charles Darwin, ela destituiu a vida humana de qualquer superioridade em relação aos animais. E também, ele enterrou o conceito de divindade, abrindo caminho para a ciência moderna. Então, ele enterrou o conceito de que existe uma divindade que criou todas as coisas. O conceito de dominar aqui é ter grande ascendência ou autoridade sobre alguma coisa. Então, Gênesis 1:26 vai refutar essa teoria de Darwin, de que o homem não tem superioridade sobre os animais, sendo que Deus deu a superioridade nós sobre os animais. Então, Gênesis 1:26 diz assim: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então, aqui já começa que a nossa imagem e semelhança de Deus, obviamente não é física, porque Deus é um espírito. Essa forma, essa imagem e semelhança é moralmente, mentalmente e socialmente falando. Então, nós somos criados igual a Deus na sua forma moral, na sua forma social, porque nós fomos feitos para nos socializarmos e nós nos socializarmos entre nós e nos socializarmos com Deus. Na forma moral, social e mental de Deus. Então nós tínhamos uma mente igual a de Deus, limpa, perfeita, e o pecado acabou com tudo isso. Então Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Está vendo como é sutil a mentira do diabo? Ele usou Charles Darwin para fazer uma teoria e dizer assim, olha, o homem ele não é superior ao animal. Ele não é dominante sobre o animal. E nós vemos aqui que é sim, Deus deu essa ordem. E Satanás usou uma pessoa, porque assim, quando nós somos machucados pela perda de um ente querido, nós ficamos em terreno fértil para as mentiras, para as dúvidas, para as incertezas que Satanás põe na nossa cabeça, porque ele age na mente do ser humano. É na nossa mente que ele age. A nossa mente é um campo de batalha. É o bem contra o mal ali. Então ele age na nossa mente. Então, Satanás pegou essas mentes brilhantes, que poderiam ser usadas para outras coisas, e usou eles para desmentir o Evangelho, para perverter o Evangelho, para chamar Deus de mentiroso. Então nós vemos aqui que nós somos superiores aos animais, sim. Só que com a entrada do pecado, essa superioridade se transformou em extinção. O ser humano não entendeu essa superioridade. Então nós sermos superiores aos animais não quer dizer que nós temos que matá-los, que extingui-los da face da terra, que maltratá-los, entende? Não é assim. Então aqui já refutamos, né, a segunda mentira que o diabo usou em outras pessoas para propagar o seu reino de tirania, de mentira. E veja a sutileza. Por que Charles Darwin usou o macaco para dizer que se originou o homem?
A teoria dele do criacionismo diz que o ser vivente se tornou homem. Porque ele não usou a girafa, o elefante, o rinoceronte? Porque o macaco, ele tem as mesmas características físicas do homem. Está vendo a sutileza do diabo? O diabo não vem com a mentira escancarada para ninguém. Ele usa de sutilidade, ele é sutil. Assim como ele usou para Eva chegar no homem para que eles pecassem contra Deus. Ele usou da sutileza, ele usou da conversa mole com Eva. Está lá nos outros vídeos também. Então vamos ver se o ser vivente se tornou homem. Vamos ver se é essa mesma a real. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E o Senhor Deus formou o homem. Só que eu já podia parar, né? O Senhor Deus formou o homem. Não foi uma evolução. Formou o homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Olha aí, o homem se tornou alma vivente. Então, está aqui quebrada essa teoria da evolução, o tal do criacionismo, que diz que o ser vivente virou homem, se tornou homem. Quando nós morremos, se você for lá na campa de alguém da sua família que morreu há muitos anos, o que você vai encontrar lá? Um monte de pelo? Não. Você vai encontrar o quê? Pó, cinza. Claro, vai ter lá o esqueleto, alguns fios de cabelo, mas você vai encontrar pó. A pessoa virou pó. Por quê? Porque veio do pó. E isso, Deus fez o homem do pó, não fez ele do macaco. Se você cremar uma pessoa, quando você for lá retirar o que sobrou da pessoa, você não vai retirar um monte de pelo, você vai retirar o quê? Um monte de cinza, de pó. Por quê? Porque isso fez parte da maldição que Deus lançou sobre o ser humano por ter pecado. Está lá em Gênesis 3:19, que diz assim: Comerás teu pão com suor de teu rosto, até que voltes à terra, porque foste tomado dela, porquanto és pó, e voltarás ao pó. O homem é pó, foi feito do pó, e para lá vai voltar. Isso aqui faz parte de uma maldição lançada por Deus. Está nos outros vídeos também. Então, não tem nada de evolução do macaco para o homem. Não existe isso. Entende a sutileza de Satanás para desmentir Deus? Então, Charles Darwin foi mais um usado pelo diabo para enganar a humanidade. O papel do diabo é enganar. O significado do nome diabo significa enganador, acusador. Então você foi enganado eu também fui, muitos anos. Na escola nós aprendemos que o homem evoluiu do macaco, né? E na faculdade isso é reforçado também. Então nós fomos doutrinados fora do evangelho, fora da verdade, para acreditarmos nessas teorias idiotas que o diabo usou os homens para propagar pelo mundo. Muito bem. Terceira mentira. Terceira mentira.
Os cientistas negam a existência de um Deus soberano. A mentira aqui é negar a existência de um Deus soberano. Então vamos lá. Eles dizem, cientistas, que o mundo foi feito numa explosão cósmica, tá certo? E eles dizem que a ciência, ela explica tudo. Eu concordo com eles. Porque a ciência é o próprio Deus. Deus é a própria ciência. E nós vamos ver isso em Gênesis 1 também. Veja a sutileza do diabo. Antes vamos entender uma coisa. A ciência, ela é baseada em 5 pilares. E os 5 pilares são tempo, força, espaço, movimento e matéria. Correto? Vamos ver de novo? 5 pilares da ciência: tempo, força, espaço, movimento e matéria. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí você vai falar para mim, pô, mas tudo bem. Você acabou de ler isso agora há pouco. Onde é que estão os 5 pilares da ciência aí? Aqui que está a maravilha da palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler esse livro maravilhoso. Aqui está a grandeza desse Deus, onde ele se revela. É quando você mergulha na palavra. No princípio, tempo, Deus, força, criou, movimento, os céus e a terra, matéria. Olha que maravilha que é isso. Deus é a própria ciência. A ciência não é um fim em si mesma. A ciência é Deus. Foi Deus que deu sabedoria ao homem para criar medicamentos, para criar equipamentos, para manter, para monitorar a nossa saúde. Essa sabedoria não vem de nós mesmos, vem de Deus, é emprestada por Deus. Então Deus fez a humanidade para se relacionar com Ele. Foi para isso que Deus criou a humanidade. Então, nós só vamos entender isso se mergulharmos na palavra. Este livro aqui tem resposta para todas as nossas perguntas, para todas as nossas dúvidas. E nós preferimos acreditar em pessoas que são falhas. Então aqui está a maravilha do Evangelho. Deus é os 5 pilares da ciência. Está em Deus. No princípio, o tempo. Deus é a força. Criou, é um movimento. Céus e a terra. Aliás, os céus é o espaço. E a terra, a matéria. 5 pilares da ciência. Como é que nós podemos negar um Deus desse? Não podemos negar um Deus desse. Se você negar esse Deus até o fim da sua vida, você vai pagar por isso. Porque não tem como negar, não tem desculpas para dizer que não existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Não existe desculpa. Então está aqui mais uma mentira refutada pela palavra de Deus. A própria palavra de Deus se defende. Então, está aqui explicada a ciência. É Deus. Deus é a ciência e ponto final. Quarta mentira que foi muito difundida aqui e pegou muitas pessoas, inclusive crianças, nessa mentira.
Ideologia de gênero. Agora vai ter gente me xingando, falando que eu sou contra gays, contra lésbica, que eu sou homofóbico, mas tudo bem. Ideologia de gênero, ou conhecida também como a teoria de queer. Seja lá o que quer dizer isso. Teoria de queer. Muito bem. Foi inventada e difundida no Brasil por uma americana chamada Judith Butler. Essa senhora que está aparecendo aí. Ela diz, olha a sandice desta mulher. Então nós vamos ver aqui dentro da palavra dela, né, como o diabo é sutil para embutir isso na mente dela e fazer ela difundir isso. Ela diz que os gêneros são, na realidade, invenções ou construções sociais. Não existe apenas o gênero masculino e feminino. Existe um terceiro. Né? Existe um terceiro. Não existe só o masculino nem o feminino. Mas existe um terceiro inventado por ela, que o diabo pôs na cabeça dela para inventar. O chamado espectro, que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo. Olha que absurdo isso. E tem muita gente abraçando essa verdade, aliás, essa mentira, transformada em verdade. Então, segundo ela, ou ele, não sei, como ela gosta de ser chamada, não existe só o gênero masculino e feminino. Quer dizer, Deus errou na biologia. A biologia não serve para nada. Para que foi inventada a biologia? Não sei, para nada. Tá certo? Porque ela, dentro da sua grande sabedoria, inventou um terceiro aí. O espectro. Chega a ser ridículo isso. Que o indivíduo, ele pode escolher livremente. Fala, bom, hoje eu, Júnior, eu acordei meio choroso hoje, estou meio delicado, assim, meio estranho. Então hoje eu vou ser mulher. Escolhi ser mulher hoje. Aí amanhã eu acordo meio brabo, meio, né, tô meio macho hoje, com as coisas que me aconteceram, tô brabo hoje. Então hoje eu vou ser homem. Então é assim, você escolhe. Hoje você quer ser mulher, amanhã se quiser você pode ser homem. Tranquilo, sem problema nenhum. Olha a sutileza do diabo. E este espectro, vou chamar ela de espectro, porque ela disse que ela é um espectro, então vou chamar de espectro. O espectro Judite afirma que é preciso desconstruir as ligações entre sexo e gênero. Olha isso, como se isso fosse possível. Deixando a biologia de lado, para que os gêneros sejam flexíveis, meu Deus, flexíveis e de flutuação livre. Olha que beleza. Nós não somos seres humanos, somos Gasparzinhos. Podemos flutuar daqui para lá, de lá para cá, não é? E a biologia pode ser deixada de lado. Que absurdo é esse, gente? E o absurdo maior é uma pessoa acreditar numa mulher dessa. Então, vamos lá desconstruir a mentira dessa mulher. Ou desse homem, eu não sei como ela gosta de ser chamada. Ou desse espectro, vamos deixar assim. Vamos desconstruir a mentira desse espectro. Não, primeiro é o seguinte, vamos entender a diferença de sexo e gênero. Que ela não sabe. E você que acredita nos besterol dessa mulher também, aliás, desculpe, desse espectro, também não sabe. Enquanto o sexo se refere às categorias inatas do ponto de vista biológico, entendeu essa palavra? Biológico. A biologia não pode ser mudada. Ou seja, algo relacionado com
feminino e masculino. Ou seja, homem é homem, mulher é mulher. Homem não dá para ser mulher e mulher não dá para ser homem. Deus criou Adão e Eva. Não foi Adão e Ivo, nem Eva e Ada. Dá para entender isso? Fica claro? Então a biologia disse, olha, homem vai ser assim, com uma torneirinha na frente. E mulher vai ser sem a torneirinha. Entendido isso? É a biologia, ela não pode ser mudada. Você não muda a biologia fazendo uma cirurgia de sexo. Você não consegue mudar a biologia. Você pode até implantar um pênis no lugar da sua vagina, mas você nunca vai ser um homem. E o contrário também. O homem tirar o pênis e implantar uma vagina nunca vai ser uma mulher. Então, vamos lá para Gênesis 1. Ah não, peraí, gênero. Sexo é isso, deu para entender? Homem é homem, mulher é mulher. Homem com torneirinha, mulher é sem torneirinha. Entendido? Gênero diz respeito aos papéis sociais relacionados à mulher e ao homem. O papel do homem, socialmente, ele é provedor, procriador e protetor da sua família. Esse é o papel social do homem. A mulher não consegue ser protetora do jeito que o homem é. Ela não consegue ser procriadora porque ela não se procria sozinha. Mas ela pode ser provedora da sua família. Mas isso não muda nada. Então, o papel do homem, PPP, procriador, protetor, provedor. Esse é o papel social do homem, que ele foi instituído. A mulher pode trabalhar? Pode. Pode ser provedora? Pode. Mas ela vai ser ajudadora do homem. Porque quando Deus fez a mulher, ele disse assim, Gênesis 2:18, quando ele formou a mulher, ele disse, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Tá certo? Deus já pensando na frente. O homem precisa de alguém para ajudar ele. Eu lhe farei uma ajudadora, semelhante a ele. Ajudadora. A mulher ajuda o homem no sustento da casa. A mulher ajuda o homem educando seus filhos. E a mulher ajuda o homem a manter o lar em ordem. Esse é o papel social de ambos. Não é essa besteira que essa mulher, que esse espectro disse aqui. Entende? Esse é o papel do homem e da mulher no que se diz respeito a gênero. Então existe diferença de gênero e sexo. Isso não pode ser mudado. Não se muda a biologia. Não se muda os papéis instituídos por Deus para o homem e para a mulher. Então, Gênesis 1, 27 e 28. Vamos ver o que diz lá. Deus criou o homem, a sua imagem criou a imagem de Deus. Criou homem e mulher. Onde é que está espectro aqui? Me explica. É uma construção social? Não. Porque quem criou o sexo e o gênero foi Deus. Criou homem e mulher. Certo? Deus instituiu o quê? A família. Foi instituída por Deus. Está aqui a família. Homem e mulher. Mulher com mulher não consegue procriar. Homem com homem não consegue procriar. Não consegue dar sequência à sua espécie. E o papel do diabo o que é? Acabar com as famílias.
se você tem um pouco de percepção, se você é uma pessoa inteligente, o que eu acredito que seja, você tem percebido na sociedade que o diabo tem atacado as famílias, que é a base de uma sociedade. Ele ataca as famílias para acabar com as famílias. Então ele quer pôr na cabeça das pessoas que homem com homem, adotando uma criança, pode ser uma família. Que mulher com mulher, adotando uma criança, pode ser uma família também. E não pode. Não adianta querer pôr goela abaixo, é isso, porque não pode. Não dá para ser uma família assim. Aqui está a família. Deus criou homem e mulher. 28. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Vou ler até aqui, porque o resto fala: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e tal, e nós já vimos isso aqui anteriormente. Então, Deus deu a ordem: frutificai e multiplicai-vos. Encham a terra. Encham a terra do quê? De seres iguais a vocês. Então não tem como o homem com outro homem multiplicar e frutificar. Não tem. Não tem como. Biologicamente é impossível. Não tem como uma mulher com outra mulher multiplicar e frutificar a terra. É impossível. Então esse negócio de gênero, ideologia de gênero, é uma coisa demoníaca. Olha a sutileza do diabo. Inventou a ideologia de gênero. Ele falou: bom, Deus inventou o homem e a mulher, eu vou inventar a mulher com mulher e homem com homem. Porque eu quero ser igual a ele. Mas já que eu não posso ser igual a ele, eu vou inventar tudo ao contrário. Porque aí faz de conta que eu sou igual a ele. É essa a ideia de Satanás, do diabo. Então nós lemos aqui a ideologia de Gênesis. Homem e mulher, vão, frutifiquem, multipliquem-se. Essa é a ideologia de Gênesis. E aí vem o diabo e incute na cabeça de uma pessoa e inventar a ideologia de gênero. Olha a sutileza aí. Poucas pessoas conseguem perceber isso. Entende? Para enganar, se você não percebe isso, se você não tem conhecimento da palavra, você é enganado. Você cai nas garras do diabo. E é isso que ele quer, acabar com as famílias. Então eu espero que você tenha conseguido entender isso. Vamos lá em Gênesis 2:24, eu quero ler outra coisa. Que aqui, Gênesis 2:24, lá nós lemos em Gênesis 2:27, em Gênesis 1:28, que Deus instituiu o quê? A família. Tá certo? Falou o seguinte: família é homem e mulher, ponto final, acabou. E agora em Gênesis 2:24 ele vai instituir o quê? O casamento. Vamos lá. Gênesis 2, tá vendo como a Bíblia, ela tem resposta para tudo. É que as pessoas têm preguiça de ler, as pessoas não querem ler. Porque elas preferem perder tempo, 1 hora, 2 horas, o dia inteiro, no WhatsApp, no YouTube. E não perdem tempo com um vídeo desse, de meia hora, sei lá, vai passar um pouco, que está trazendo a verdade à tona. As pessoas não querem, elas querem viver na mentira, porque a mentira é gostosa, é agradável. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Gênesis 2:24. Vamos ver aqui o casamento instituído por Deus. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe. Tá certo? Vai sair das asas do papai e da mamãe. E se unirá à sua mulher. Ele não disse aqui: e portanto o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá ao seu marido, ao seu homem. Deus não disse isso, e o contrário também não. Deus disse: e o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Está instaurado o casamento. E serão uma só carne.
Entende o mal agindo no mundo? Com essas mentiras? É isso que Satanás faz, na sutileza. É isso que o diabo faz, é nas entrelinhas que as pessoas não percebem, porque elas não querem ter conhecimento da palavra, elas não querem saber da Bíblia. Porque acha que a Bíblia, como nós lemos no início, que a palavra é loucura. Então, ela é loucura para todos que estão perdidos na mentira, no pecado. Ela é loucura mesmo, porque ela diz tudo ao contrário aqui do que estão fazendo. Ela bate de frente conosco, dizendo, tá, você está fazendo tudo errado, isso não é assim. E nós não queremos ver, enxergar a verdade, porque ela dói. A verdade, ela dói. Aqui eu estou dizendo coisas baseadas na palavra de Deus. Então, se você é homossexual, se você é lésbica, e você vai ver esse vídeo, quiser me xingar, me odiar, fique à vontade. A palavra de Deus diz que quando eu decidisse seguir a Cristo, eu seria odiado. E eu estou preparadíssimo para isso, para ser odiado por pessoas que não me conhecem, por pessoas que me conhecem, por familiares inclusive. Eu estou preparadíssimo para ser odiado por eles. Então aqui nós vimos o casamento instituído, homem e mulher. E ponto final. Então vamos lá em Mateus 19, 5 e 6, que tem uma coisa muito interessante também sobre o casamento. Mateus 19, 5 e 6. Diz assim: portanto, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Jesus falando. Agora no 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Muito bem. Serão uma só carne, uma pessoa só. O que dói na minha esposa, vai doer em mim. O que magoar a minha esposa, vai magoar a mim também. Então somos uma coisa só. Se ela está alegre, eu estou alegre. Mas se ela estiver triste, eu estou triste também. Eu tenho que ficar triste também, porque nós somos uma coisa só. E na parte B desse versículo 6, uma coisa muito importante. O que Deus uniu, não o separe o homem. Então aqui mais uma confirmação de que quem fez o casamento foi Deus. Quem uniu homem e mulher foi Deus. O homem não tem poder para separar um homem e uma mulher. O divórcio não é reconhecido por Deus. O homem não tem poder para fazer isso. Quando se casaram e se tornaram uma só carne, não tem como você desfazer isso. Nos vídeos anteriores eu explico isso também. Então, esse negócio de homem separar para casar com outro homem, de mulher separar para casar com outra mulher, vocês estão atraindo a ira de Deus para vocês. Isso é pecado, não pode. Não existe isso. Isso é coisa humana, é o homem que inventou isso. Então aqui está refutada mais uma coisa, mais uma mentira. A ideologia de gênero não existe. É só trocou o nome da ideologia de Gênesis e trocou os papéis. Que é isso que o diabo faz. Porque uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, ela não conseguiria fazer isso. Então está provado que é o diabo que faz isso. Ele conhece a palavra. Então, o que aconteceu? Deus, ele abençoou o homem para procriar. No hebraico, a palavra abençoar significa barak, que é a implicação de Deus para com o homem. Abençoou o homem com benefício. Que benefício? De procriar, de perpetuar, de fazer uma nova espécie de si mesmo.
fazendo um novo ser que saiu dele mesmo. Olha que coisa maravilhosa isso. Então, Deus mandou casar homem e mulher e procriar e multiplicar. Ponto final. Tudo que for fora disso é maligno, é diabólico, não é de Deus. E vamos aqui para a quinta mentira e última que o diabo incutiu na cabeça das pessoas, que vem seguida dessa ideologia de gênero aí. O formato de família constituído por homem e mulher é coisa do passado. Olha que coisa bonita, né? Quer dizer, olha, está dizendo aqui, esse negócio de família, homem e mulher, larga pai e mãe, pega a mulher e casa, vai fazer uma família para procriar, besteira. Isso aí que Deus falou, besteira, esquece isso aí. O novo modelo de família agora é homem com homem, mulher com mulher. É esse o novo modelo. Então, mais uma mentira aí de Satanás. Então aí, mais uma coisa contribuindo para o reinado do mal. Isso aqui faz parte do reinado do mal. Gênesis 1, 27 e 28, que eu acho que eu já li. Já li. Mas vamos ler de novo. Gênesis 1, 27 e 28. Está lá. Eu já tinha acabado de falar antes. O formato de família constituído por homem e mulher é coisa do passado. Não existe mais. Será? Gênesis 1, 27. Deus criou o homem à sua imagem. E criou a imagem de Deus. Já vimos isso também. Criou homem e mulher. Não criou homem e homem. Não criou Adão e Ivo. Não criou a Eva e Ada. Foi Adão e Eva que Deus criou. 28. Deus abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então aquilo que eu já falei, homem com homem, mulher com mulher, não tem como multiplicar, não tem como frutificar, esquece. Se você acredita nisso, você está sendo enganado pelo diabo. E você está concordando com ele, que é muito pior ainda. Gênesis 2, 24, o que diz lá? Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. É aquilo que eu já disse. O casamento está instituído. Deus instituiu o casamento. Então, se você casou, se você é homem e casou com outro homem, você está em pecado. Se você é mulher, casou com outra mulher, você está em pecado, porque isso não é reconhecido por Deus. E claro, que você que concorda com isso, você não está nem aí para Deus. E lá no final, quando você morrer e for para o juízo final, Deus também não vai estar nem aí para você. Ok? Então vamos concluir esse quinto e último vídeo, vendo quando é que o mal vai parar de reinar. Que vai ter um tempo que ele vai parar. Que Deus vai dar um fim nisso e vai falar, ó, acabou. Agora quem vai mandar daqui para frente sou eu. O seu reinado acabou. Apocalipse 1, versículo 7. Apocalipse 1, no versículo 7, que diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Quem é ele? Jesus vai vir sobre as nuvens do céu e vai levar aqueles que são dele. Vai tirar do domínio do mal aqui. Todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. Todo olho verá, tanto quem está vivo e não crê em Deus, como quem já morreu e participou da crucificação de Cristo. Todos vão ver ele vir sobre as nuvens. Isso é maravilhoso. Tem gente que fala que o maior espetáculo da terra é o carnaval. Você está enganado, amigão.
ou amigona, não sei quem disse essa frase, mas você está muito enganado. O maior espetáculo da terra vai ser esse, porque todo olho vai ver. Porque o carnaval, tem gente que assiste, tem gente que não assiste, tem gente que vai, tem gente que não vai. Mas esse vai ser o maior espetáculo que a terra já viu. Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, porque não creram nele. E acharam que era besteira esse negócio de um homem que morreu e ressuscitou. Isso é besteira, não existe. Vão ver ele vir sobre as nuvens do céu. Todo olho verá, tanto rico quanto pobre, tanto negro como branco, tanto crédulo como incrédulo, tanto vivo quanto morto. Todos vão ver. Apocalipse 21. Então, apóstolo João viu essas coisas. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, vinda de Deus, arrumada como uma noiva adornada para o seu noivo. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizendo: o tabernáculo de Deus está agora com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha que coisa maravilhosa. João teve essa visão e Deus falou com ele. Então João viu um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que é o primeiro céu e a primeira terra? É isso que nós vivemos aqui. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Deus vai fazer uma nova terra para aqueles que creem nele. Para aqueles que perseveraram até o fim. Que descia do céu vinda de Deus, arrumada como uma noiva adornada para o seu noivo. O noivo aqui quem que é? É Jesus. Jesus vai habitar nessa terra nova com aqueles que creem nele. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizendo: o tabernáculo de Deus está agora com os homens. O próprio Deus vai estar com a humanidade. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Olha que coisa maravilhosa isso. Que privilégio. É o primeiro privilégio que teve Adão e Eva, e perderam esse privilégio. Relacionamento pessoal, tete a tete com Deus. Eles pecaram e perderam isso. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. É uma nova terra, não haverá morte mais. A morte vai ser tirada. Nem luto. Nós não teremos mais entes queridos mortos e vamos ficar enlutados por causa disso. Nem pranto, não vamos mais chorar por causa de nada. Nem dor, essas dores que nós temos no mundo. Desemprego, a perda de alguém, perda financeira, tudo, dor física, doenças, não existirão mais. Isso não vai existir mais nesse novo mundo. Porque as primeiras coisas passaram, tudo isso vai passar. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Tudo vai ser feito novo. A natureza vai estar nova. O ser humano vai estar novo. O mundo vai estar novo. Tudo novo. Disse para João: João, escreve isso, João. Porque isso é verdade e é fiel essa minha palavra. O que Deus fala não tem como mudar. O que Deus
tira, não tem como pôr de volta. Disse-me ainda, Deus ainda disse mais para ele, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus é o começo e o fim de tudo. Deus é tudo. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Essa sede é esperando conhecer Deus, viver somente de Deus. Ele é a fonte da água da vida. É dele que provém a vida eterna vem dele. É disso que ele está falando aqui. A quem tiver sede da vida eterna, eu vou dar para você direto da fonte. Ele é a fonte. O vencedor herdará isso, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Então aqui nós vemos 3 coisas. Primeira, que quem chegar até o fim desse mundo louco, crendo em Cristo, segurando na mão dele, até o fim, vai herdar o quê? A fonte da água da vida, a eternidade. E a segunda coisa, Deus, ele vai ser meu Deus para sempre. E outra coisa, eu serei filho dele. Então aqui nós vemos uma coisa que todo mundo acha, que todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Nem todos são filhos de Deus. Então, esse é o fim de tudo. Quando o mal não vai reinar mais, é quando Jesus vier sobre as nuvens do céu e entregar o domínio do mundo, da terra para Deus. Falar, Pai, aqui está. E aí Deus vai fazer o governo dele, que é diferente de tudo que nós conhecemos. E aí, quem vai ficar de fora disso? São todos aqueles que acreditaram nessas mentiras do diabo e acreditam até hoje e vão acreditar até o fim de suas vidas. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, são essas pessoas que nós vimos, e aqueles que mentem também hoje em dia, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha o que espera o incrédulo. Olha o que espera o homossexual também, porque está na palavra de Deus, está em outro lugar aqui. Não vou ler agora também, mas está na palavra. Olha o que espera os covardes, aqueles que se acovardaram em dizer que são crentes, que creem em Jesus Cristo. Aos idólatras, que idolatram pessoas, idolatram imagens. Aos feiticeiros, aos impuros, os mentirosos. Isso é o que aguarda vocês, o lago de fogo que arde, com fogo e enxofre. Vocês não vão fazer parte dos filhos de Deus. É isso que espera vocês. Então, esse vídeo é para alertar as pessoas. Vocês estão acreditando em mentiras. Se voltem para Deus, para a verdade do Evangelho, e os olhos de vocês vão se abrir. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está na Bíblia. Nós vimos aqui algumas coisas, algumas dúvidas que a humanidade tem, está aqui explicando. Se volte para Deus, se volte para Cristo, entregue a sua vida a Ele. E você vai ser salvo disso que nós acabamos de ler agora, do lago que arde com fogo e enxofre. É isso que espera as pessoas que não creem em Deus, que fazem chacota do nome de Deus, do nome de Cristo. Então eu espero que esse vídeo ele tenha despertado você, que esse vídeo faça com que o Espírito Santo abra os seus olhos para a verdade, que o Espírito Santo habite no seu coração de verdade e traga à tona tudo aquilo que você desconhece, a verdade, porque nós conhecemos a mentira. E a verdade está sendo exposta para nós. Todos os dias quando nós acordamos, é uma nova chance que Deus nos dá de nos aproximarmos dele, de nos aproximarmos
da verdade dele. Então, mais uma vez, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar esse canal a propagar. Ative o sininho para você receber outros vídeos que serão postados. E que Deus possa te iluminar, falar com você, abrir os seus olhos, abrir o seu coração para a palavra dele, porque só assim você vai conseguir enxergar a verdade. Fique com Deus e até a próxima.